Olá, sexto ano, bom dia, tudo jóia? Vamos iniciar os nossos estudos? Então tá bom. Bom semestre pra gente, né? Vamos caminhando, vamos ver se as aulas retornam ou não. Tomara que sim, né? Que aí a gente pode se ver pessoalmente de novo, mas tomara que retorne também com segurança. Isso é o principal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a unidade 3, o capítulo 8, tá? Volume 3, capítulo 8. A gente vai começar com curiosidades científicas. Você sabia? Esse é o título, tá bom? Do capítulo. Olha só, nesse capítulo a gente vai estudar texto de divulgação científica. Quais são as suas principais características, como ele aborda, qual o objetivo desse texto. Vai ser isso que a gente vai estudar, tá bom? Que é dentro de gêneros textuais. Então, assim, nosso livro, ele sempre começa, como vocês podem perceber, com o gênero textual. E dentro desse gênero textual, a gente vai estudando as características dele e aí vai entrando a gramática. Aquilo que aquele gênero textual tem mais de importante para a nossa gramática. Vocês já perceberam isso? Esse livro é muito bom por conta disso, entendeu? O material é muito bom. Dá para a gente entender bem como que usa a gramática, uma vez que a gente tem a gramática sendo usada dentro de um gênero textual, dentro de um texto, né? Dentro de um, de um objetivo, né? A gramática ela está inserida, né, num contexto. Então dá para a gente entender a gramática de maneira mais clara, tá bom? Então vamos lá. Olha só, tá aí na página 2, acompanha comigo. Curiosidades e reportagem de divulgação científica. Olha lá, curiosidades e reportagem de divulgação científica. Para que serve? Por que a gente precisa disso? Né? Como que são feitas essas curiosidades? É muito interessante. E a gente vai estudar hoje também, vamos começar a estudar a frase, oração e período. E aí nas próximas aulas vai ter sintagma nominal e verbal, conversa dirigida, produção de reportagem científica, ok? Tudo isso, olha só, como a gente vai ver frase, oração e período, justamente porque esses textos de divulgação científica nos ajudam a estudar esse tipo de gramática, tá? Então, por isso que tá tudo junto. E aí a gente vai para a página 3. Olha lá, os objetivos do capítulo. Identificar as principais características do texto de divulgação científica. Compreender os conceitos de frase, oração e período. Diferenciar frase verbal de frase nominal. Tudo isso, ó. Compreender os conceitos de sintagma nominal e sintagma verbal. Produzir uma reportagem de divulgação científica, que provavelmente vai ser um trabalho. Realizar um debate sobre a importância da pesquisa científica. Esse eu não sei se a gente vai conseguir fazer, porque esse precisaria ser presencial, né? Então é capaz a gente não conseguir. A não ser que, vamos ver, talvez a gente consiga. Vou pensar em algo aqui pra gente, tá bom? Mas vamos continuar aqui a nossa matéria, tá? Então aí na página 3 tá fazendo algumas questões, tá perguntando algumas coisas. Ao ouvir a palavra ciências, o que vem à sua mente? Pensa aí, o que você pensa quando fala em ciência? Existe apenas um tipo de ciências? De ciência? Você gosta de ler textos que apresentam fatos curiosos sobre o mundo? Observe os elementos que compõem a imagem da página anterior. A que tipo de pesquisa tecnológica eles se referem? Olha lá, as imagens da página. Que tipo de pesquisa vocês acham que eles estão se referindo ali? A gente vê engrenagem, a gente vê o planeta Terra, parece que uma planta, uma luz, aqueles negócios de pôr, que eu não sei o nome, de pôr o líquido lá de ciências. Alguém aí sabe? Se quiser colocar depois no comentário lá do Google Sala de Aula, pode colocar, tá bom? Aí vocês ficam pensando aí, que tipo de pesquisa tecnológica se refere, tá bom? E vamos passar. Na página 4, a gente tem um texto. Olha lá, quantos músculos temos? Eu não vou ler o texto com vocês não, senão o vídeo vai ficar muito pesado e vai ficar um pouco chato. Mas a gente vai entendendo mais ou menos o que acontece. Olha aqui, depois que vocês leem o texto com calma, vem aí embaixo aí, que tá na legenda, o que tá escrito, ó, recreio.curiosidades, quantos músculos nós temos, disponível em, aí tem o link, né,
E depois tem consultoria e tal, traumatologia, e as pessoas que falaram, né, que deram opinião sobre esse texto. Onde que esse texto foi feito? Em que lugar ele foi veiculado? Ele foi veiculado em uma revista, a revista Recreio. E dentro de uma, como que a gente vai dizer? Dentro de uma seção da revista, que é a seção Curiosidades. Eu, particularmente, gosto muito de ler esse tipo de curiosidade. Gosto muito de conhecer essas coisas, de saber essas coisas diferentes. Isso é muito comum, a revista Recreio é muito comum de cair no colégio militar. Questões da revista Recreio adora cair no colégio militar. E é legal, porque abrange o nosso conhecimento. A gente fica conhecendo mais coisas, né? Então, as curiosidades, acho que elas vêm justamente para isso. E normalmente esses tipos de pergunta, esses tipos de pesquisa, esses tipos de texto, eles vêm com uma pergunta. Por que eles vêm com a pergunta? Porque a pergunta faz com que você queira saber, te dá uma vontade a mais de saber, entendeu? Te deixa, digamos assim, curioso. Você fica curioso em saber o que está falando ali. Quantos músculos temos? Entendeu? Quando começa com essa pergunta, aí você quer saber, quantos músculos nós temos? E aí a reportagem vai falando. E isso te acrescenta um conhecimento, não é? Então, qual é o assunto? Vamos lá, número 1. Qual é o assunto abordado no texto? É um assunto o quê? É um assunto científico, não é? Que vai falar do quê? Do seu corpo, né? É o músculo do corpo humano que está sendo falado ali. Mas não é para vocês colocarem essa resposta que eu estou dando, não. É para vocês elaborarem uma resposta de vocês e colocar, tá bom? E aí vai fazendo a pergunta, que também esse texto, essa primeira parte aqui, também é um pouco de interpretação, tá joia? Aqui a gente tem tanto um pouco do que é o texto científico, quanto de interpretação de texto. Vai meio que mesclando entre uma pergunta e outra, tá? De que publicação esse texto foi extraído? Eu falei para vocês. Eu já falei. De qual publicação que ele foi extraído? Da onde ele foi tirado? Onde ele foi publicado? Aí eu falei para vocês, ó. Lembra? Tá? Ali na partezinha ali da legenda, tá bom? E aí, por que o título funciona em forma de pergunta? Já falei para vocês. Qual a função do título? Já falei. Olha ali, presta atenção, está dividido em quantas partes o texto? A gente tem um título principal e 2 subtítulos embaixo. Então, está sendo dividido em quantas partes? Normalmente, esses textos de divulgação científica, eles são divididos assim, eles têm esse subtítulo também, que é para chamar a atenção, que é para poder fazer com que aquele assunto seja abordado de uma maneira mais específica, tá? Para poder a compreensão do leitor, entendeu? Então, e aqui no 8, tá perguntando, ó, o texto, quantos músculos temos? Explica os músculos que são distribuídos no corpo humano. Ele é organizado em 3 parágrafos. Escreva a ideia principal presente em cada parágrafo. Isso daqui é interpretação de texto. Mas ao mesmo tempo que você está interpretando o texto, você também vai estar entendendo como que funciona, tá joia? O texto de divulgação científica. Então, podem fazer, tá bom? Da página 4, a página 5, a página 6, tá bom? Aqui na página 6 está falando de artigo, olha aí. É a classe de palavra que antecede o substantivo, indicando se o nome está sendo utilizado para designar algo específico, determinado, ou algo mais vago, indeterminado e sem especificidade. Os artigos que determinam o substantivo a, o, a, os, as são chamados de definidos, já aqueles que não especificam o substantivo uma, uns, umas são chamados de indefinidos. Então, o que são os artigos? Os artigos são especificadores, eles especificam. Podem ser artigos definidos, o, a, os, as, ou podem ser artigos indefinidos, uns, uma, uns, umas, ok? E eles normalmente antecedem, vêm antes do substantivo, tá bom? E vão definir o substantivo.
e eles vão concordar com o substantivo também. O que é concordar? Se o substantivo for masculino, o artigo também vai ser masculino. Por exemplo, se o substantivo for garoto, vai ser o garoto ou um garoto. O garoto, se for especificar. Um garoto, se não for especificar, se for mais amplo, mais vago, então vai ser o indefinido, que não define. In, ó, lembra disso, sempre que tiver o in, significa não. Então, não definido, indefinido. Definido é porque já está definido, tá joia? Então, tá bom. Introdução à sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é o que? É a frase, é a oração, é o período. Quando a gente estuda sintaxe, a gente está estudando a frase, a oração e o período, ok? E aqui a gente está fazendo uma breve introdução. A gente vai falar sobre frase nominal e frase verbal, tá joia? O que é então? Olha aí, ó, a sintaxe da língua portuguesa estuda os enunciados, sequências de palavras de uma língua e suas unidades, os quais apresentam determinados elementos estruturais. As primeiras unidades sintáticas que estudaremos são frase e oração. Qual a diferença entre frase e oração? Entre frase nominal e frase verbal. Para compreender o que é uma frase, é preciso reconhecer suas características. Ó, a frase é uma unidade de sentido ordenado e completo. Pode ser constituída por uma ou mais palavras. A frase é marcada por uma melodia e uma entonação característica, ou seja, por expressividade. Então, essas são as características principais de uma frase, ok? A gente já entendeu o que é sintaxe. Aqui nós temos um quadrinho, tá? Que tem várias frases nesse quadrinho. E aqui, num primeiro momento, a gente está em... O que a gente está fazendo aqui nesse quadrinho? Uma interpretação de texto. No primeiro momento, é uma interpretação de texto do quadrinho. Então, faz as atividades de interpretação de texto para você, pelo menos, entender o quadrinho. Para depois a gente ir para a gramática. Para depois a gente entender o que é frase, ok? Identifique as frases no quadrinho a seguir. Olha o 4, ó. Identifique as frases nos quadrinhos a seguir. Você é inacreditável, sem falar nos rostinhos bonitos. Quais são as duas frases que a gente tem aqui? Tá joia? Dá uma olhadinha, escreve aí. E aí, para determinar se o enunciado apresenta sentido completo, ou seja, constitui uma frase, é preciso levar em consideração o contexto em que está inserido. Então, a gente não falou das características principais da frase? A frase, ela realmente tem que ter um sentido para ela poder existir. Ela tem que ter um sentido completo para ela poder existir. A gente não pode falar uma frase que não tem um sentido, que não vai ter entendimento para o outro, que o outro não vai entender. Tá joia? Cada língua tem regras próprias de ordenação dos enunciados para constituir frases, isto é, produzir unidade de sentido completo. Essas regras estruturais formam uma espécie de espinha dorsal da língua. Analisá-las é o objetivo do estudo da sintaxe. O que é, então? A nossa língua, por exemplo, nós temos quando a gente fala assim, a Michelle é bonita, tá? O que acontece? A gente tem o a, que é um artigo, Michelle, que é um substantivo próprio, é o verbo e bonita é o adjetivo, tá? Ou o complemento, que tá caracterizando quem? Michelle. Então, a gente sempre tem isso dentro de uma frase, a gente tem que ter toda uma estrutura, que é a estrutura da nossa língua. E que, normalmente, a nossa língua, ela tem, no caso, o sujeito, o verbo e o objeto. Quem que é o sujeito? Michelle. Quem que é o verbo? E quem que é o objeto? Linda. Entendeu? Então, essa estrutura é a estrutura da nossa frase, da nossa língua, tá? Para ela poder ter sentido. Claro que essa estrutura ela pode variar, mas essa é a estrutura básica, tá joia? Então, aí vocês podem fazer as atividades, tá bom? Até a página 10, antes de produção de texto oral debate, essa não precisa fazer, até o número 13, ok?
E aí eu vou deixar para vocês também, como eu tenho feito, seguindo a nosso modelo de estudo, as atividades do livro de atividades, tá bom? O capítulo 8, que vai da página 4 até a página 7, ok? Pode fazer da página 4 à página 7. Eu só vou mudar uma coisa esse semestre. Eu vou querer que toda segunda-feira vai ter a videoaula. E aí, na quarta-feira, eu vou pedir para vocês publicarem para mim, tá? Eu vou colocar lá uma atividade avaliativa que vai valer 1 ponto toda quarta-feira. E aí, vocês vão colocar para mim essas páginas que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Os exercícios feitos para eu poder corrigir e avaliar e dar 1 ponto para todo mundo, para eu poder ver se o livro de vocês estão completos, se tá tudo feito direitinho, tá joia? E depois eu vou ver que tipo de atividade que eu vou dar de trabalho e vai ter a prova. Por enquanto eu vou deixar assim, porque por enquanto ainda é online. Se caso a gente voltar, aí as coisas vão mudar, tá joia? Mas por enquanto é isso aí. Obrigada. Uma boa aula para vocês, um bom estudo para vocês e até quarta-feira, que aí quarta-feira vai entrar às 9 horas da manhã, como sempre, vai entrar para vocês a atividade, onde vocês vão postar para mim, tá bom? Vocês vão ter até quarta-feira, meia-noite, porque vocês vão ter de hoje até quarta para fazer. Aí até quarta-feira, meia-noite, vocês vão postar a foto, tá? Tanto do livro grosso quanto do livro fininho, do livro didático, né, que é esse grosso, quanto do livro de atividades, tá bom? A foto dos dois para mim, para eu poder ver se vocês estão fazendo tudo direitinho, tá joia? Um beijo e até a próxima aula.